Sejam bem-vindos a mais um programa do Enquanto Conduzo. Estamos agora a começar o ano letivo e já se começa a ver nas notícias sempre os mesmos problemas que temos no início do ano letivo, que é professores que não estão colocados, escolas que não têm ainda professores totais. Vamos ter novamente alunos durante meses em algumas das cadeiras mais fundamentais, como matemática. Pronto. E é um problema que realmente afeta Portugal. Eu não quero falar muito sobre esse problema, até porque isso já são conversas políticas. Quero falar da educação e daquilo que pode ser feito em termos de melhoria da educação. Acho que é certo, e toda a gente já sabe, que realmente nós temos um ensino tradicional que tem algumas falhas e em que coloca o aluno como um mero ouvinte. E aquilo que nós temos no ensino tradicional torna o aluno, digamos, uma parte passiva da educação, não tem um papel ativo, sendo que o professor é encarregue de debitar a matéria e o aluno de interiorizar. Este tipo de educação não está preparado para as nossas necessidades enquanto organizações, enquanto depois jovens adultos ou adultos a trabalhar em empresas e não só, não nos capacita para algumas das competências que é necessário nós termos e que nos vão dar alguma digamos, mais-valia em termos de trabalho. Quais são as competências de quais eu estou a falar? Nós na educação tradicional que nós temos atualmente não trabalhamos competências como liderança, o trabalho de equipa, resolução de problemas, comunicação, planeamento. Todo este tipo de competências que são úteis e que são uma mais-valia no mundo do trabalho não estão a ser treinadas durante a formação. Nós aprendemos, temos uma educação, mas que está voltado muito para a teoria, muito para a passagem de informação e não tanto para as competências humanas e de trabalho. Não sei se é usual convosco, mas eu noto essa falta nas pessoas que vêm trabalhar para uma empresa. Não ter a capacidade de mudar, de aceitar a mudança, não saberem como fazer estar e comportar-se numa reunião, não terem as competências de liderança, não serem capazes de trabalhar em equipa, não terem o mínimo de competências para resolver problemas. Tudo isso está a escassear na nossa força de trabalho. E uma das razões que eu aponto é a preparação que nós damos aos nossos jovens na aprendizagem. Nós não temos uma educação muito voltada para dar essas competências que realmente vão ser necessárias no futuro. E isso depois paga-se mais tarde. Mais tarde, as pessoas, quando temos trabalhadores, mesmo nós que estamos num cargo maior, superior, também não temos essas competências, então como é que nós vamos conseguir fazer com que os outros a tenham? Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque eu quero introduzir aqui um conceito. Nós já falámos em gestão de projetos, já falámos no Agile, falámos na altura no Kanban e eu falei um bocadinho do Scrum, inclusive mencionei um dos livros interessantes sobre Scrum, de um dos fundadores da metodologia ou do framework Agile do Scrum. E esta metodologia poderá ser-nos úteis para nós começarmos a desenvolver os nossos jovens a ter outro tipo de competências com ser uma mais-valia para o futuro. Aquela que eu vos quero falar é do Scrum. O do Scrum foi, digamos, a adaptação da mentalidade do Scrum à educação, em que o que ela deriva então do Scrum e é um método colaborativo dos alunos em que eles têm papel ativo e é muito ágil em termos de organização e definição do que é o ensino, do que é a aprendizagem, do que é a educação. O objetivo com que foi criado este do Scrum foi de elevar então os níveis de autonomia dos alunos, a sua produtividade e as suas competências humanas e que vão ser mais necessárias para o futuro enquanto eles forem trabalhadores. E eu acho que isso é uma mais-valia e uma coisa muito interessante. Este conceito do Scrum foi criado com o
propósito de começar a mudar então o formato mais tradicional, antiquado que nós temos e a tornar o processo mais amigo da participação do aluno, de modo a conseguir formar indivíduos que sejam os protagonistas do seu próprio futuro. Ou seja, eles vão ter algum papel, vão ter alguma palavra a dar relativamente à educação e ao método como vão ser ensinados e como vão ter a sua formação. E isso é importante. Esta metodologia do Scrum é muito leve, não tem muitas regras, é fácil de entender e de explicar rapidamente aos alunos, no entanto é difícil de dominar. E esta dificuldade vem porque ela dá-nos respostas, ou seja, a teoria que nós temos, ou a metodologia para o Scrum dá-nos as respostas do porquê e do o que é, mas não nos diz o como. O como, apesar de ter as suas regras e as suas guidelines, nós temos que adaptar à nossa situação. E isto é que torna a adaptação ou a implementação deste, não a implementação, digamos, a sua domínio mais complexo. Não é um método em que o professor está lá para supervisionar o aluno, não é isso que se quer. O que se pretende é que os alunos tenham liberdade para decidir como é que vão aprender, e em que tempo, com que frequências vão aprender o passo, e eles ao fim e ao cabo vão decidir a sua velocidade de aprendizagem. E ela está muito focada na melhoria contínua. Nós vemos, quando falamos em Agile, uma das coisas principais que nós temos de ter é o feedback. E o feedback está relacionado com, ok, nós fizemos aqui um trabalho, vamos tentar perceber o que é que fizemos bem, o que é que fizemos mal e como é que nós podemos corrigir. E isso é uma das coisas importantes do Agile. E no way do Scrum, isso não vai fugir à regra, mas vamos continuar a ter essa importância ou essa necessidade de tentar perceber o que é que fizemos mal. Então, o aluno, sempre que faz esta retrospectiva, vai estar a avaliar o seu desempenho e vai perceber o que é que pode fazer para melhorar no próximo, digamos, iteração de aprendizagem. Sendo que a existência desta liberdade de escolha acaba por tornar os alunos um pouco donos da sua aprendizagem. Acaba por... a tradução para inglês seria ownership. Eles vão ter, digamos, o senso de posse sobre a sua aprendizagem, que também vai acabar por fazer com que eles se motivem, porque eles vão ter orgulho no trabalho e no progresso que eles estão a ter. E isso é importante. Como é que eu então trabalho esta questão do Scrum, de implementação? Como eu disse, isto é uma metodologia colaborativa, em que os alunos vão se juntar, vão colaborar para aprenderem, para acabarem por progredir em conjunto. Normalmente divide-se a turma em equipas, 4 a 6 alunos, o aconselhado normalmente é 4. Como o professor não tem o papel de passar a informação toda, de estar a debitar, digamos, a matéria, o professor trabalha aqui na parte do Agile como se fosse o dono do produto e também os papéis do Scrum Master, que é a pessoa que vai fazer, digamos, vai garantir que a pessoa facilitar o progresso dos alunos. No entanto, irá haver sempre um aluno que é considerado o aluno capitão, que também vai ter estas tarefas de fazer de Scrum Master, de facilitar a aprendizagem de toda a equipa. Como eu disse, o professor, sendo o dono do produto, ele vai decidir o que é que os alunos têm que aprender, qual é a matéria que eles vão ter que, digamos, aprender no próximo iteração e vai definir o que é necessário para que realmente seja considerado um sucesso de aprendizagem nessa iteração. Já a equipa vai decidir como é que vai executar a sua aprendizagem, qual é a velocidade e como é que vai fazer, qual é os passos, qual é o caminho inicial, vão seguir que metodologia de aprendizagem, qual vai ser, vão fazer mais casos práticos, vão fazer trabalhos, e eles também ficam muito com isto. O que é importante é que esta equipa seja multidisciplinar. O que eu quero dizer com isto é que nós devemos garantir que a equipa não é todos os melhores alunos, não, tem que haver alunos
dos vários níveis na mesma equipa, que é para eles, e com competências diferentes, porque há alunos que vão ter competências maiores em matemática, outros que se calhar têm em português, o que for, e nós temos que garantir que vamos ter a equipa mais homogénea possível em termos de competências. E, apesar de eu estar aqui a falar em equipas, o Edu Scrum encoraja que haja aqui uma partilha de informação, de conhecimentos entre as equipas, é mesmo importante. E eles têm essa parte que é, as equipas não estão proibidas de falar umas com as outras e de partilharem os seus conhecimentos. O que esta metodologia acrescenta aos alunos é, primeiro, vai acrescentar independência, sempre. As equipas acabam por ser mais independentes. Torna o processo mais colaborativo, torna o processo seguro, flexível. As equipas têm muita flexibilidade para decidir como é que vão trabalhar. Criatividade, vai trabalhar muita criatividade. A motivação também é importante e consegue-se ganhar ao aplicar este tipo de mentalidade de ensino. E depois a produtividade. Quando nós damos um trabalho a um aluno, a tendência do aluno é deixar para ficar para o final do prazo. O que o Edu Scrum quer é que não haja isto de deixar, que é o síndrome do estudante ou de student, que é, tem um prazo, eu vou deixar a tarefa toda para o fim e no início não aplico a tarefa. O que o Edu Scrum quer é evitar isso, é que haja um trabalho constante ao longo do período. E para isso vai usar quadros, vai usar tarefas, vai dividir as tarefas e vai definir bem o progresso que tenha que fazer. Como eu disse, o professor então tem aquele o cargo do dono do processo e do Scrum Master e vai trabalhar, tem a função, uma das funções dele é trabalhar para que os alunos comecem a ganhar, ou principalmente o aluno capitão, comece a ganhar essas competências, comece a ser capaz, ser capaz de ser o Scrum Master da equipa. Então nós acabamos por treinar os alunos a ser capazes de liderar equipas e de resolver problemas e de planear, que são algumas das competências que no futuro irão ser uma mais-valia para os alunos, porque está-lhes a dar também a passar uma responsabilidade que no ensino atual nós não passamos. Depois, um programa normalmente de Edu Scrum consiste em, a primeira coisa que se faz sempre é explicar o que é o Edu Scrum aos alunos. Como eu disse, é bastante fácil de explicar, com exemplos, com imagens, há vídeos muito bons com a explicação do Edu Scrum. Em seguida, é necessário definir os objetivos da aprendizagem para cada sprint, e nós já vamos ver o que é sprint. Definir os critérios de sucesso, facilitar, após definirmos então, okay, o que é a aprendizagem, o que é que nós queremos atingir no próximo sprint e o que é que nós vamos considerar sucesso, quais são os critérios, nós temos que garantir que vamos facilitar a aprendizagem, vamos remover todos os obstáculos que possam existir para que eles consigam ter o sucesso na sua tarefa. E por fim, é necessário assegurar que todo este processo do Edu Scrum seja seguido. É um bocadinho a disciplina. Uma das palavras que nós temos, ou dos passos mais importantes que nós temos sempre na melhoria, e que é o último em quase tudo, é a disciplina. Temos desde a manutenção autónoma, temos a disciplina nos 5 S's. A disciplina está presente em toda a parte final dos passos, porque realmente é importante. O que é isto da sprint? Nós na Scrum temos algumas cerimónias. As cerimónias, digamos, são reuniões ou são períodos que têm algum significado. Uma delas é a sprint, que é o período desde que eu tenho para fazer uma tarefa. O que é que eu quero dizer com isto? E eu, se tiver um programa de Edu Scrum, aquilo que irei fazer é, vocês têm que aprender, por exemplo, a primeira dinastia de Portugal, conhecer a primeira dinastia de Portugal e o que é que ela influenciou os dias de hoje, e têm 2 semanas para fazer esta tarefa, por exemplo. E isto é a minha sprint. Eu estou a definir que o período que eles têm para fazer aquela aprendizagem vai ser de 2 semanas, e aqui o ideal é nós termos sempre um período constante. Depois, outra das particularidades disto é as reuniões de planeamento de sprint. Então, o que é isto? Eu defino o sprint, que é aquele período que eu tenho para fazer a tarefa. A reunião de planeamento é a reunião inicial, em que a função inicial é planear toda a sprint, planear qual vai ser a prioridade que eu vou dar relativamente às minhas tarefas, às subtarefas da minha tarefa. E eu vou fazer isso
nesta reunião? Formar as equipas, distribuir as equipas lá está, por áreas de conhecimento, tentar ter uma distribuição por género. Uma coisa que deve-se evitar é ter formar uma equipa com base em amizade. Nestas reuniões também definem-se os planos e os objetivos então a seguir. A outra das cerimónias que nós temos é as reuniões diárias. As reuniões diárias, se calhar, é a parte mais importante, que é no início do dia, quando eu começo, e eu vou juntar a equipa para tentar perceber em que ponto de situação estamos. E nestas reuniões diárias, como já falámos no vídeo das reuniões diárias, há 3 perguntas. Aqui, neste caso, as 3 perguntas estão um bocado adaptadas, que é o que é que eu fiz para ajudar a minha equipa desde a última reunião. A segunda pergunta é o que é que eu vou fazer para ajudar a equipa até à próxima reunião. E a terceira é quais foram os obstáculos que eu encontrei. E estão relacionados com as 3 perguntas que eu falo sempre na parte das reuniões diárias. Por fim, acaba a sprint e eu tenho que continuar a fazer uma avaliação de como é que ela está a correr, que é a Sprint Review. E a Sprint Review é ter algum indicador que me permita perceber se eu estou a conseguir atingir o meu objetivo ou se estou a falhar com o objetivo a qual eu me propus. E isto é extremamente importante. E a última de todas, a última cerimónia, é a retrospectiva. Já falei no início da retrospectiva. A retrospectiva serve como uma cerimónia de aprendizagem, em que eu na retrospectiva vou tentar reunir a equipa e vou olhar para tudo o que foi feito na última sprint e como é que ela correu. E quais são as perguntas usuais aqui, que normalmente se pode fazer numa retrospectiva? É o que é que correu bem, o que é que pode ser melhorado, temos perguntas com o que é que não devemos fazer, e esta é essencial que eu vou dizer agora, que é o que é que eu vou fazer na próxima sprint de melhor. O que é que eu quero dizer com isto? O Agile tem um ciclo de aprendizagem e a grande vantagem para os outros é a questão da aprendizagem. Isto da aprendizagem é obrigatório. E quando eu defino este ponto, o que é que eu vou fazer melhor na próxima sprint, é definir que há ali uma tarefa dedicada à melhoria que eu vou ter mesmo que desenvolver. Há uma última cerimónia que não é tão normal no Agile, digamos, puro, que é a reflexão pessoal. Acabou-se a retrospectiva, nós tivemos uma avaliação do nosso processo. É aquele momento em que os alunos têm para eles para refletir sobre o que é que fizeram bem, o que é que fizeram mal e o que é que podem fazer ao melhor. É começar a coletar todo o feedback que tiveram e assumir um compromisso pessoal de melhoria para conseguir ter melhores objetivos no futuro. Toda esta reunião, ou reunião diária, vamos olhar um bocado para a reunião diária, que é o essencial. Quando o aluno chega à escola, nós temos a tal reunião diária que é sempre no início do dia de trabalho. Esta reunião normalmente faz à frente de um quadro, em que nesse quadro eu tenho lá bem definido quais são todas as tarefas que eu tenho que fazer para conseguir completar aquilo que o professor me definiu como o produto final. Eu vou ter essas tarefas por ordem de prioridade e posso ter com um quadro Kanban 3 ou 4 ou 5, digamos, áreas diferentes. Se quisermos simplificar, podemos pôr 3, que é uma área para tarefas por fazer, outra área por a fazer, são tarefas que eu estou a fazer, e por fim tarefas de feito. E com 3 áreas já conseguimos ter muita informação. Aqui eu aconselho a usar post-its para as tarefas e a conseguir ir manipulando os post-its pela área, movimentando no quadro, de maneira a toda a gente, saber em que estado está. Para a equipa é útil, porque vai ficar visível o progresso deles, e para o professor também. O professor vai conseguir chegar lá e vai conseguir perceber se a equipa está a avançar à velocidade que é suposto ou se não. E vai ajudar ao professor a facilitar realmente a aprendizagem de um grupo que esteja mais atrasado, ou a ir questionar um grupo que esteja muito avançado para ver se realmente eles conseguiram reter a informação até lá. Neste lado também tem a definição, tem 2 definições, que é a definição de feito, é os critérios que nós associamos para garantir que aquela tarefa está concluída, e é a definição de diversão, que é aquilo que o Edu Scrum defende, é que a diversão é muito importante
e é um grande impulsionador da motivação dos alunos para continuarem a progredir, para eles sentirem-se mais seguros neste tipo de método. Eu posso dar exemplos de definições de diversão, como rimos todos juntos, ou alguém trouxe comida, haver comida trazida de casa, ouvir uma música que toda a equipa gosta. Tudo isto pode ser definições de diversão da equipa. Eu já vi alguns exemplos, já procurei alguns exemplos de Dead Scrums no YouTube, na internet, e há alguns que são fantásticos. Há um que eu gosto muito, que é as equipas, os 4 membros da equipa reúnem-se numa mesa que é constituída ao tampo por aqueles quadros que nós temos magnéticos e que dá para escrever com canetas de quadro branco. Pronto, o tampo da mesa tem esse material, o que permite que os alunos estejam sentados na mesa e estejam a escrever enquanto aprendem uns com os outros, e facilita ali realmente a progressão. E em vez de cada aluno ter um quadro, não, tem a mesa, a própria mesa onde eles trabalham tem a possibilidade de ser escrita e de ser, digamos, o caderno de partilha de ideias da equipa. Eu tenho uma mesa dessas no sítio onde estou a trabalhar. Decidi fazer uma zona de formação em que tenho uma mesa dessas, porque realmente acho que é uma das ideias melhores que o do Scrum, que eu já vi a ideia do Scrum implementada. Eu não vou alongar muito mais. É um tema que eu podia estar aqui a falar muito, porque até eu sou um grande fã desta metodologia. Gostava de a aplicar em Portugal. Tenho que ver se consigo. É um trabalho que eu tenho, um projeto que eu tenho pessoal de, num futuro próximo, tentar ter uma parceria com uma escola para tentar implementar um projeto destes. E pronto, eu não vou, como eu já disse, não vou alongar. Se vocês estiverem interessados neste tema ou tiverem informações, ou quem sei, escolas têm algo deste género, partilhem nos comentários, deixem as suas sugestões, as vossas opiniões, e como tal, peço-vos, se gostaram, deixem like, partilhem e subscrevam o canal, isso vai ajudar bastante. Muito obrigado e espero ver-vos num próximo episódio do Enquanto Conduzo.